Gênesis capítulo 31, nós vamos ver aqui ainda o conflito que há na família e a situação de Jacó quando ele percebe que Labão já não tinha um olhar mais favorável para ele. Era como se o semblante de Jacó já fosse aquele semblante de desconfiança, de desaprovação, e também dos filhos de Labão, por uma única razão, que era o fato da prosperidade de Jacó, que trabalhava de forma árdua e o Senhor o abençoava, e obviamente que isso trazia para aqueles filhos e para Labão também um olhar de inveja e um olhar de crítica muito grande. E seguindo aquilo que Deus havia falado a Jacó, ele notifica as suas esposas, que eram Lia e Raquel, dizendo: olha, nós vamos sair da presença de Labão, não dá para seguir desta forma, e vão embora e fogem. Assim que Labão ficou sabendo, 3 dias depois, ele vai ao encalço de Jacó por 7 dias, e aí quando ele encontra Jacó naquele acampamento, ele vem com aquela avalanche de acusações que eram carregadas de hipocrisia. Algo do tipo: olha, você fugiu, por que você está fazendo isso? Por que você está me roubando? Você nem permitiu fazer uma festa para que eu pudesse me despedir das minhas filhas, alguma coisa desse tipo. E sem Jacó saber, Raquel pegou os ídolos de Labão e colocou debaixo da tua sela dos camelos enquanto fugia. Então, obviamente que Jacó não sabia disso, mas essa também foi uma acusação que Labão fez contra Jacó. E quando ele acusa Jacó dizendo o seguinte: olha, você roubou os meus ídolos, por que você fez isso? E aí Jacó responde: olha, você pode vasculhar tudo, se você encontrar nas coisas que eu fugi, nas coisas que eu trouxe comigo nessa fuga, que sejam tuas, serão restituídos, e esses seus ídolos que você está me acusando, se alguém for encontrado com alguém, você pode matar essas pessoas, as pessoas têm que morrer. E aí Labão vai atrás disso tudo, ele começa a vasculhar tudo, vasculha as tendas, e quando ele chega na tenda de Raquel, que estava com os ídolos debaixo dela, né, ela diz assim: pai, eu não vou me levantar porque eu estou no meu período menstrual. E obviamente que aquilo era uma imundícia para aquela sociedade, então ele não vasculhou, não a revistou. E nesse momento nós lemos no relato bíblico que foi o momento talvez de maior intensidade de conflito entre Jacó e Labão, porque Jacó fica indignado e dá uma resposta muito dura para Labão. Ele vira e fala para você, olha, para Labão, e diz o seguinte: o que eu fiz contra você? Trabalhei para você durante 20 anos, você me mudou o salário 10 vezes, quanto servi, quanto trabalhei para ter tudo que tenho, e você insiste em me perseguir. E aí naquele momento, né, Labão parece que cai em si, mas ele havia tido um sonho, né, até o próprio Jacó fala isso. E se não fosse a mão da misericórdia de Deus, Deus vendo que eu estava sendo justiçado, te visitou e te repreendeu em um sonho. Jacó diz isso, né, Labão. E a partir daquele momento, então, há um acordo, há uma aliança, né? Eles colocam um monte de pedras em um lugar como se fosse um observatório, o que eles chamavam de como testemunha desta aliança, né? Um lugar um pouco mais alto, onde essas pedras seriam como se um memorial. Eles passariam e se lembrariam que havia uma aliança entre Jacó e Labão, dizendo o seguinte: olha, dessa linha para cá nós não vamos passar, e vice-versa. E ali houve um momento de paz. O que me leva a refletir, de fato, de forma bem prática. Esse tipo de situação, de acusações de coisas que nós não somos culpados, relações conflituosas, acontece na história da humanidade desde sempre, uma vez que nós estamos vendo isso aqui a partir do próprio Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então é comum que o cristão, aquele que serve a Deus, ele vai ser sim acusado durante a vida de coisas que ele não fez, vai ser perseguido por razões de inveja. Isso não deveria ser um mistério para os cristãos, porque é comum, a Bíblia já nos aponta isso. Porém, Deus está olhando tudo isso, Ele sim permite com que essas coisas aconteçam dentro dos seus decretos eternos. Ele determina que estas coisas aconteçam conosco, mas Ele também está vendo quando nós somos injustiçados. E Ele se move. E essa é a nossa esperança. Temos que descansar em Deus, crendo que Ele se move, que Ele está olhando por nós. E foi o caso que aconteceu com Jacó. Nesse momento aqui, em relação a Labão, Jacó teve paz e teve ali uma aliança com ele, de tal forma que quando essas coisas todas passaram e se apaziguaram, Labão, no caso, ele abençoou seus filhos e seus netos, beijou eles e voltou para sua casa em paz.